A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os queridos e amados. Vamos aqui para mais um salmo. Desta feita o salmo de número 27. Aqui na minha Bíblia o tema desse salmo é Anelo pela presença de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27. Salmo de Davi. É um salmo que nasce em um cenário de grandes perigos. Em um momento onde ele se encontra cercado por inimigos, por exércitos e falsas testemunhas. Percebe-se que o salmista não escreve em um lugar de paz, mas ele escreve num ambiente como se fosse envolvido por uma grande tempestade. É um salmo que reflete a jornada da fé, mostrando a intensidade de batalhas travadas e vencidas. Ele se divide em duas partes distintas. Uma declaração de confiança triunfante, do versos 1 até o verso de número 6, e do versículo 7 a 14 segue-se com um clamor angustiado por socorro. A beleza desse salmo reside precisamente nessa dualidade. Ele nos ensina que a fé genuína não elimina a angústia, mas dialoga com ela. Davi nos mostra como a teologia e a oração elas se encontram. Primeiro, ele prega a verdade sobre Deus para a sua própria alma, construindo fundamento sólido. Em seguida, fortalecido por essa verdade, ele se volta para Deus, derramando o seu coração na certeza de que será ouvido. Vamos para o primeiro ponto. A fundação da coragem, dos versos 1 ao verso de número 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se entesourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Essa confiança de Davi
ela não se baseava em habilidades como o guerreiro que ele era, ou a força do seu exército, mas inteiramente em quem Deus é. Ele vai ancorar a sua coragem em 3 metáforas poderosas sobre o caráter divino: luz, salvação e fortaleza. No Antigo Testamento, a luz representa a presença de Deus que dissipa a escuridão da ignorância, do caos e do perigo. Quando Deus é a luz, a realidade se torna compreensível e o medo, que se alimenta do desconhecido, perde sua força. Salvação. Esta palavra no hebraico significa livramento, resgate e vitória. É a raiz do nome de Jesus, Yeshua, aquele que é a nossa salvação definitiva e fortaleza. A imagem é de um refúgio fortificado, um lugar seguro e impenetrável, onde se pode encontrar proteção. A fé de Davi não era teórica, mas uma certeza forjada no fogo da adversidade. Ele fundamenta sua confiança no presente ao se lembrar das vitórias que Deus havia lhe dado no passado. Quando ele diz que os seus inimigos tropeçam e caem, é possível que ele estivesse lembrando do gigante Golias quando o ameaçava dar sua carne às aves dos céus, mas acabou caindo por terra diante do poder de Deus. Isso trazia ao coração de Davi uma memória que gerava uma confiança inabalável. Eu fico pensando quantas situações que você também já tem passado na sua vida, que nós já temos passado em nossas vidas, onde nós vimos a poderosa mão de Deus agindo de uma forma sobrenatural em nossas vidas, e isso tem que estar vivo em nossa memória para gerar em nós também confiança em Deus diante dos obstáculos e desafios que muitas vezes se colocam em nossa frente, no nosso dia a dia, na nossa caminhada terrena. Todas essas experiências, elas devem trazer para nós uma lembrança para que nós possamos colocar a nossa confiança no nosso Deus, no Deus vivo. Porque o medo, ele prospera na imaginação negativa, nos cenários catastróficos que muitas vezes criamos em nossas mentes. Mas a fé, por outro lado, nos chama de volta aos fatos. Quem Deus é e o que Ele fez e ainda faz na sua vida. Nossa coragem hoje, assim como a de Davi, deve estar firmada não em nossas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Para o crente, para o cristão, essas metáforas apontam diretamente para Cristo, porque Jesus próprio declarou: eu sou a luz do mundo. João 8,12. Aquele que ilumina o nosso caminho e nos tira das trevas do pecado. Ele é Yeshua, a nossa salvação, o único que nos resgata do poder da morte, e é a nossa fortaleza e o nosso refúgio seguro em quem podemos nos abrigar. Segundo ponto, o desejo supremo, uma só coisa, que vai dos versos de número 4 até o de número 6. O verso de número 4 é o coração pulsante do Salmo e revela o segredo da coragem de Davi. Em uma época que despreza a dedicação a uma única causa, Davi nos lembra de um segredo perdido, que são as pessoas de uma só ideia que movem a história. A força espiritual
não nasce da versalidade, mas de uma santa obsessão, uma monomania santa pela presença de Deus. Ele descreve esse desejo em 3 atividades: morar na casa do Senhor, contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Morar na casa do Senhor. Como o templo ainda não havia sido construído, ele se refere ao tabernáculo, que era uma tenda. Seu desejo não era viver fisicamente ali, mas desfrutar de uma comunhão constante e de um relacionamento ininterrupto com Deus. Quando existe esse relacionamento do homem com Deus, da mulher com Deus, essa intimidade com Deus, existe um prazer muito grande para que nós possamos nos reunir no templo e adorar a Deus junto com os nossos irmãos. Esse desejo, essa vontade vai do nosso relacionamento com Deus. Por isso que Davi tinha esse desejo tão grande. E hoje quantas pessoas se afastam tão facilmente por conta de tão pouca coisa do templo, do tabernáculo, do lugar de adoração a Deus. Porque o propósito de estarmos no templo junto com os nossos irmãos reflete a nossa intimidade com o nosso Deus, que gera essa vontade de estarmos juntos, engrandecendo e honrando o nosso Deus. Contemplar a beleza do Senhor. A palavra hebraica para beleza não se refere a uma estética física, mas ao deleite, à amabilidade, à bondade e ao favor de Deus. Davi queria desfrutar do caráter gracioso de Deus, meditar no seu templo. O verbo pagar significa inquirir, investigar ou procurar saber. Não se trata de um transe místico, mas de um estudo ativo e reflexivo sobre quem Deus é e quais são os seus caminhos. Interessante, irmãos, hoje Jesus, o nosso templo vivo, ele nos convida, ele nos chama a permanecer nele, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Nossa comunhão não depende de um lugar físico, mas de nossa união vital com Cristo. E é nele que nós encontramos a nossa verdadeira segurança, pois a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Colossenses 3:3. Vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Terceiro ponto, a realidade da busca, um diálogo com Deus. No versículo 7 até o versículo de número 10. Ouve, Senhor, a minha voz. Tem compaixão de mim e responde-me. Segue aí o clamor. O tom muda abruptamente da confiança para a súplica. Essa honestidade emocional revela a autenticidade do relacionamento de Davi com Deus. Ele não esconde a sua angústia, ele a leva a Deus em oração. O verso 8 apresenta um diálogo fascinante. Deus estende um convite corporativo e universal. Busquem, no plural. Mas a fé só se torna real através de uma apropriação pessoal e voluntária. Buscarei, no singular. A salvação é oferecida a todos, mas vivida na primeira pessoa, ou seja, é individual. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que dizer: buscarei a face do Senhor. Eu vou buscar a face do Senhor, independente do meu cônjuge,
independente do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, eu buscarei a minha salvação. O versículo 10 toca em uma das feridas humanas mais profundas, o abandono parental. Seja uma referência a uma experiência literal de Davi ou uma hipérbole para expressar o abandono mais extremo, a mensagem é poderosa, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O amor e a aliança de Deus são superiores até mesmo ao laço humano mais profundo, mais fundamental. A palavra acolherá significa acolher, significa recolher ou juntar, como um pai que levanta o seu filho do chão para cuidar dele. O versículo 10 oferece a repaternidade divina para aqueles que carregam as cicatrizes do abandono ou da rejeição familiar. Deus se oferece para preencher a lacuna deixada por pais terrenos, adotando-nos como seus filhos amados. Essa verdade encontra o seu cumprimento máximo em Cristo. Na cruz, Jesus se sentiu desamparado pelo Pai para que nós pudéssemos ser acolhidos para sempre em sua família. Quarto ponto, a escola da espera. Vai do verso 11 ao 14. Em meio à perseguição e calúnia, no versículo de número 12, a oração de Davi não é por vingança, mas por direção e segurança. O verso de número 13 é uma das mais fortes declarações de fé no Antigo Testamento. A certeza, a convicção de que ele veria a bondade de Deus não apenas na eternidade, mas na terra dos viventes, ou seja, nesta vida. A fé cristã não é um mero bilhete para a eternidade, é a convicção audaciosa de que o reino de Deus irrompe com bondade e poder aqui e agora na terra dos vivos. O salmo termina com uma instrução para todos nós: espera no Senhor. A palavra hebraica para esperar é muito mais rica do que a nossa. Ela carrega a ideia de torcer ou traçar como os fios de uma corda. Esperar em Deus, portanto, não é uma atitude passiva, é um processo ativo de entrelaçar a nossa vida frágil na corda inquebrável da fidelidade e das promessas de Deus. O Salmo 27 nos conduz por uma jornada realista da fé, da confiança declarada, passando pela angústia do clamor, até uma esperança declarada e fortalecida. Portanto, a jornada do Salmo 27 não é um mapa para fugir da tempestade, mas um manual de como adorar dentro dela. A pergunta que ele nos deixa não é como evitar o medo, mas quem se tornará a minha única obsessão quando o medo chegar? A verdadeira coragem é em meio a um cerco, a uma perseguição, trançar pacientemente nossa frágil esperança na fidelidade inabalável do nosso Pai Celestial. Amém? Que essas palavras ecoem bem alto em seu interior, em sua alma. Fale profundamente ao teu ser, te encorajando as batalhas da vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Forte abraço. Paz.